Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com a Prof. Eliane. Hoje eu vou ensinar a vocês como escrever em notação científica números grandes. O que são considerados os números grandes? Números grandes são os números maiores que 1. Então, números maiores que 1 são os nossos números grandes. Para fazer isso, primeiro nós vamos recordar, lembram da aula passada? Quando eu vou escrever em notação científica, eu tenho um número vezes uma potência na base 10. Então, este 10, por que é 10? Então, nós vamos só lembrar algumas coisinhas. Como é que eu posso escrever o número 1 em forma de potência de 10? 1 na forma de potência de 10 é 10 elevado na 0. 10 elevado na 0 é 1. 10 escrito na forma de potência de base 10 é 10 elevado na 1. 100 em forma de potência de base 10 é 10 ao quadrado. 1000 é 10 ao cubo. E 10.000 é 10 na quarta potência. Vamos ver agora. 3. Eu posso escrever ele como uma multiplicação e que tem a base 10? Bom, se 10 na 0 é 1, 1 vezes 3 é 3, certo? Então, eu poderia escrever isso como 3 vezes 10 elevado na 0. Porque 10 elevado na 0 é 1 e 1 vezes 3 é 3. 30 eu posso escrever como 3 vezes 10 elevado na 1. 10 elevado na 1 é 10 vezes 3 é 30. 300 eu posso escrever como 3 vezes 100. E 100 é 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 3, 300. 3.000 é 3 vezes 1.000. 1.000 é 10 ao cubo. Então, 3 vezes 10 ao cubo. O que eu fiz aqui? Isso aqui é a escrita em notação científica que eu acabei de fazer, com números grandes, isto é, números maiores que 1. O que sempre eu vou ter? Uma potência na base 10, sempre. Um número que vem antes multiplicando. Este número que eu falei na aula anterior, quem volta lá na aula anterior para assistir, é um número sempre entre 1 e 10 e é chamado de mantissa. Então, a mantissa aqui é 3. A base 10 da potência, e estão vendo o expoente, ó, 0, 1, 2, 3, número positivo. Vamos ver mais exemplos. 42. Vamos escrever como uma multiplicação e que eu tenha a base 10. Então, 42, bom, é 42. 42 eu poderia escrever vezes 10 elevado na 0, certo? Só que aqui eu não vou ter um número entre 1 e 10. 42 é maior do que 10. E a regra da notação científica diz que aqui eu tenho que ter, que a mantissa tem que ser um número entre 1 e 10. Então, ao invés de 42, eu poderia escrever 4,2. Mas aí, o que acontece? Aqui eu estava multiplicando por 1. Então, aqui agora eu tenho que multiplicar por 10. Isso seria 10 elevado na 1. 4,2 vezes 10 vai dar 42. Vamos fazer o 420. Se eu colocar o 420 aqui, multiplicando, não vai ser um número entre 1 e 10. Então, eu preciso ter um número sempre na mantissa entre 1 e 10. Então, nós vamos iniciar, que número seria? 420 não dá, se eu colocar 42 também não. Mas se eu colocar 4,2, eu tenho um número entre 1 e 10. Mas 4,2 vezes quanto que volta no 420? Seria vezes 100, certo? 100 é 10 ao quadrado. Então, 4,2 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que 420. 4.200. Eu quero escrever isso como uma multiplicação e que tenha base 10. E isso em notação científica. 4.200 é um número maior do que 10. Para ser um número entre 1 e 10, tem que ser 4,2. Vezes quanto que volta no 4.200? É vezes 1.000. E 1.000 é 10 ao cubo. 42.000. Também, eu quero escrever em notação científica, eu tenho que ter na mantissa um número entre 1 e 10. Então, eu teria que ter 4,2. É um número entre 1 e 10. Vezes quanto que volta no 42.000? Seria vezes 10.000. E 10.000 é na quarta potência. O que eu observo? A mantissa, que é o primeiro número aqui, é um número entre 1 e 10. E os expoentes da base 10, todos positivos, tá?
O que acontece agora? Que regrinha? Por que aqui foi 0? Né? Aqui foi 1, na verdade, né? Porque a notação científica está aqui. Aqui foi 2, aqui foi 3, aqui foi 4. Vou explicar agora, então, qual é a regrinha que a gente faz para qualquer número maior do que 1. Então, vamos praticar com números grandes. Então, este número aqui, que é um número bem grande, ó, 1.000, milhão, bilhões, 5 bilhões e 800 milhões. Como que eu escrevo ele em notação científica? É um número grande. Então, lembrando, a regra geral diz que eu tenho que ter um número, que é a mantissa, entre 1 e 10. Para ter um número entre 1 e 10, eu vou ter que colocar 5,8, que é um número entre 1 e 10, certo? Vezes uma potência na base 10, 10. Agora nós vamos colocar o expoente. Vocês viram nos exemplos anteriores que os expoentes dos números grandes eram positivos, então eu sei que sempre que eu tiver um número maior do que 1, o expoente vai ser positivo, certo? Agora, qual vai ser o expoente? Bom, a vírgula foi aqui, certo? Então eu vou contar quantas casas, quantos algarismos, quantos dígitos ficaram à direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, esse é o expoente aqui. Bem simplesinho, não tem mistério nenhum. Próximo número. 1.000 milhões, 345 milhões. Um número grande. Bom, quero escrever em notação científica? Já vou colocar o vezes. A mantissa tem que ser um número entre 1 e 10. 345 não dá, 34 não dá, 3, pode. 3,45. Colocamos tudo que não tem a parte dos zeros que não precisa. Vezes 10, que vai ser a potência, sempre na base 10. Agora vamos ver qual vai ser o expoente. Como é um número maior que 1, positivo. Vamos contar. A vírgula foi aqui. Então, nós vamos contar todos os dígitos que ficaram à direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Esse é o expoente. Bem simplesinho. 2,7 milhões. Bom, milhões, bom, para mim fica difícil. Às vezes, eu prefiro escrever na forma numérica, com todos os dígitos primeiro. Então, o que é 2,7 milhões? São 2 milhões e 700 mil, ó. Vamos fazer, aqui é 1.000, a primeira classe, a segunda classe é dos milhões, 2 milhões e 700 mil. Agora aqui fica mais fácil de enxergar. A mantissa vai ser 2,7, um número entre 1 e 10, vezes 10. Bom, se a vírgula foi aqui, vamos contar os dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pronto. Simplesinho de fazer. E aqui eu quero fazer o contrário. Eu tenho a notação científica e eu quero o número grande que deu origem. Então, como é que nós fizemos? Vamos colocar o 875 lá, sem a vírgula, agora ele não vai mais vírgula. E quantos zeros eu vou pôr? Como o expoente é 6, eu vou contar, eu tenho que ter 6 dígitos à direita da vírgula. A vírgula estava aqui, certo? Eu já tenho 1, 2, então eu vou preencher de zeros até completar 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que a vírgula estava aqui. Fechou, eu coloco o ponto aqui e aqui. 8.750.000. Viram? A regra é muito simples para números grandes. Na próxima aula, vamos ver como escrever números pequenos em notação científica, certo? Deixa seu like e compartilha com os amigos. Eu, você e a matemática.